Pastor Denis Campassi é pastor na AD Vila Alzira, um jovem que tem dedicado a sua vida na missão de servir a igreja. Tem investido no treinamento e desenvolvimento de líderes e pessoas para servir melhor o reino de Deus. Recebam, com muita alegria, Pastor Denis Campassi. Deus, paz, Senhor, queridos irmãos. Amém. Glória a Deus. Olha no olho de alguém e diz que Deus vai falar poderosamente ao seu coração nessa noite. Se prepare, porque quando o tema é santidade de Deus e o discipulado, não dá para sentar um e levantar a mesma pessoa. Então se prepare, sente-se aí, aperte o cinto, pegue a sua apostila, caneta, Bíblia, caderno, celular para anotar, o que for necessário. Vamos continuar meditando e sendo ensinados pela palavra de Deus. Há um menininho aqui, o João, ele deve ter os seus 6, 7 anos, e o pai dele tem um estilo de cabelo com samurai, com a chuquinha aqui atrás, que eu acho o máximo, e ele hoje apareceu aqui igual o pai dele, com a chuquinha aqui e o samurai. Sabe por quê? Porque a ambição de um discípulo é ser igual ao seu Senhor, o seu Mestre. Quem ele segue, ele vai buscar ser igual a ele. E o discípulo busca isso do seu Senhor, ser igual ao seu Senhor. Esse vídeo eu compartilhei com uma criança hoje que não poderia estar à noite, e ele vendo disse: agora você é Campassi, Denis? Agora você é Campassi, pastor Campassi, Denis? Ele me chamou e eu falei: é o que eu quero ser. Eu quero ser tão Campassi que esqueçam o Denis. Que o discípulo tem uma ambição. Nós, como discípulos, temos que ser tão parecidos com Jesus a ponto de sermos confundidos com Ele. Eu quero ser um Campassi, sim. Não para fazer as mesmas coisas. Que Deus nos chama para fazer coisas repetidas. Porque os tempos são diferentes, as necessidades são diferentes. Mas eu quero sim, a minha ambição como bom discípulo é ter o coração Campassi. É ter o coração Campassi. Essa é a minha ambição. Se essa for a sua ambição, acredite que você vai realizar muitas coisas para a glória de Deus. Essa é a minha ambição como discípulo de Cristo e também com a referência que eu tenho, que é o pastor Campassi. Então, glória a Deus. Que Deus seja exaltado nessa noite, que Ele fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, a nossa apostila, a santidade de Deus e o discípulo, tem como texto base o capítulo 6 de Isaías, e hoje nós vamos nos ater ao capítulo 2. Não será uma releitura do que você tem aí, senão não teria graça. Então será adições e comentários em cima disso, e revelações, para que cresçamos para a glória de Deus, porque esse é o desejo dele. Porque quem sabe mais, serve melhor. Você está aqui para aprender, para servir melhor, amém? Nós vamos servir melhor. Então Isaías capítulo 6 fala sobre a nova visão e o chamado de Isaías, também o seu efeito e a transformação que ele sofreu. No capítulo 6 cita que no mesmo ano que morre o rei Uzias, é quando Isaías tem essa visão extraordinária. E o rei Uzias, ele viveu até o ano 740 antes de Cristo. Eu quero retroceder um pouco na história para que fique mais claro as coisas que aconteciam aqui. E que fique claro também por que usamos como texto base um livro do Antigo Testamento. Porque tudo o que aconteceu com o povo de Israel serve de lições para nós hoje, os seus acertos e os seus erros, uma vez que Israel era povo exclusivo de Deus, chamado à parte para ser santo e influenciar outras nações. Assim somos nós também, segundo Pedro, que nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, nação adquirida, povo adquirido, também para ser santo. Então, por isso que essas lições são preciosas para nós. 200 anos antes, estava reinando o rei Salomão,
Antes ainda dos reinos serem divididos entre reino norte, reino de Israel, e reino sul, reino de Judá, que inclusive é essa profecia, mas reinou o rei Salomão com toda a sua sabedoria. Ainda assim, falhou, porque nenhuma quantidade de sabedoria pode substituir um coração voltado para o Senhor. Nenhuma quantidade de sabedoria pode substituir um coração voltado para o Senhor. William Lyon Phelps, professor da Universidade de Yale nos Estados Unidos, ele disse: estou convicto de que o conhecimento da Bíblia vale muito mais, o conhecimento da Bíblia sem um curso universitário, do que um curso universitário sem o conhecimento da Bíblia. Vale muito mais o conhecimento da Bíblia sem um diploma, do que um diploma sem o conhecimento da Bíblia. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos atentar à voz de Deus. Antes de Salomão reinou Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, que apesar de falho, tinha prontidão em se arrepender-se. Também respeitou a autoridade de Saul enquanto estava reinando, não atacou ele, não matou ele, sabia que Deus não se agradaria disso. E antes dele reinou Saul, primeiro rei. Foi quando, em resposta ao pedido da nação de Israel, foi colocado sobre eles um rei. 1 Samuel 8 diz: que eles pediram: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Entenda que durante 1400 anos, desde Abraão, Isaac e Jacó, diversos juízes que passaram, a nação de Israel era uma nação teocrática, governada por Deus. Chegou um certo momento que o coração deles endureceram, e eles pediram que fossem regidos como as outras nações eram regidas, governadas por um homem como as outras eram governadas. Eles sofreram um alerta do que aconteceria com eles, mas ainda assim, eles quiseram isso. E foi o que aconteceu, e Saul foi o rei pedido pelo povo. O rei que eu chamo de rei Burger King. Nos Estados Unidos, o Burger King é citado como, aqui como McDonald's, amo muito tudo isso. No Burger King, que é o seu competidor maior, diz: tenha do seu jeito. Tenha do seu jeito. O rei Saul era para o povo o que Deus queria que eles tivessem: seja do seu jeito. E Saul passou a reinar sobre eles, até certo momento. 1 Samuel 13 relata que ele realizou uma função que não cabia a ele fazer, por desobediência. Ele realizou o que era função do sacerdote realizar, não esperou Samuel chegar e realizou. E depois daí, também quando ele reservou em vida também os amalequitas que deveria ter eliminado, foi a deixa. Saul foi rejeitado pelo Senhor como rei, por causa da sua desobediência. Meus queridos, obediência é a única virtude do paraíso. Deus não pede lá para o homem fé, amor ou humildade. Olha o que ele diz em Gênesis 2, verso 16: e o Senhor lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No verso 3, do verso 11 do capítulo 3, ele pergunta: vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês desobedeceram a ordem que eu lhes dei? Então a obediência é algo sério para Deus. E se tratando de discipulado, não dá para ser um discípulo com desobediência. Então a ação de Saul naquele momento revelou, na verdade, o povo. E por que eu voltei esse tempo? Porque agora, em Isaías, 200 anos depois, o que acontece com o rei Uzias reflete exatamente o comportamento do povo. Uzias, por que foi importante voltar a esses mais de 200 anos? Para que entendêssemos que Uzias também
desobedeceu. Ele estava indo bem, mas exaltou-se no seu coração, segundo a Crônicas 16, diz que ele se exaltou no seu coração e pecou, e aí sucedeu a sua ruína, porque ele errou também, como lá atrás Saul errou. Só que isso revelava exatamente como estava o estado do povo, como estava o coração do povo. Desde Salomão foram-se 200 anos de silêncio, sem uma voz profética, repreendendo Judá. Até que, diante do sofrimento do povo, Isaías 5:7, olha o que diz lá: ó Senhor, o Senhor esperou que os homens exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. O povo havia sido alertado de como seria a vida deles, tendo um homem, um rei, sobre eles. E agora eles estão vivendo em opressão, em injustiça, e clamam ao Senhor. E o Senhor, que é rico em misericórdia, ainda ouve o seu clamor. E o que Ele faz? Ele manda uma voz profética, por intermédio de Isaías. Ele manda esse grito profético de alerta. Sabe o que o salmista diz em diversas vezes? No Salmo 34 ele diz que clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas adversidades. Deus escuta o nosso clamor, independente da decisão que tomamos lá atrás. Deus escuta o nosso clamor, independente da situação política que o Brasil está vivendo hoje. Se nós clamarmos, Ele vai levantar uma voz profética por intermédio da igreja e vai restaurar a nação. Aleluia. Então o rei Uzias, ele reinou até 740 a.C. Ele conseguiu um progresso materialmente forte para o seu sucessor, que foi Joatão, que ele herdou esse reino materialmente forte, entretanto corrupto, sem valores e totalmente apóstata. No primeiro capítulo de Isaías, verso 4, a nação é chamada de nação pecaminosa. Eles tinham apostatado, deixado a disposição de crer, deixado as palavras que criam e também deixado as ações. Eu te pergunto, e essa lição de que vem um, vem o sucessor, vem o outro, porque diversos desses reis, eles reinaram corrigendo com o atual governo. Mas qual o progresso daqueles que estão aprendendo com você, que você vai deixar? Uzias deixou um progresso materialmente forte para Jotão, mas sem valores e também sem fé alguma. Quais valores nós vamos deixar? Que progresso nós vamos deixar? E no mundo capitalista que vivemos, a intenção é que deixemos mesmo aquilo que os nossos herdeiros podem consumir num instante, mas aquilo que pode durar eternamente, que são valores, que são princípios de fé, isso nós somos incentivados a não deixar. Qual progresso vamos deixar? Então, o ano da morte do rei Uzias é mencionado em conexão com a extraordinária visão de Isaías, essa visão de Deus que transforma Isaías agora em um servo do Senhor com uma mensagem radical. Qual que era a mensagem dele? Exatamente a que o povo estava precisando. Somente Deus é exaltado e santo. Como rei glorioso, ele julga a humanidade pecadora. E por último, mais à frente, aquilo que nós cantamos, que ele permanecerá um remanescente, e desse remanescente virá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Isaías protestava nesse momento aqui contra o poder, a ganância, a injustiça em Israel e Judá. Ele também criticou a religiosidade do povo, criticou a indiferença do povo, a insensibilidade, criticou o orgulho, criticou a vida imoral que eles haviam abraçado. Então a mensagem de Isaías, capítulo 1 ao 5, antecipa o preparo da visão de Deus que o profeta tem no capítulo 6. Ele no capítulo 6 apresenta a exaltação e a glória do Senhor em contraste com o orgulho humano que estava naquele momento. Foi por exaltação, lembrando de novo que o rei Uzias
fez o que não deveria fazer, porque exaltou-se no seu coração, se orgulhou e então desobedeceu. E o estilo de vida daquele povo, seu estilo religioso, econômico, político, não inseria Deus, excluía Deus. Seu estilo de vida excluía Deus. O povo de Judá ia ao templo, fazia seus sacrifícios, comemoravam os dias santos, oravam, mas não encontravam o favor de Deus. Isso nos alerta que os rituais religiosos e as muitas orações são inúteis, a menos que a nossa vida seja seguida por uma vida de retidão. Sacrifícios, orações são inúteis, a menos que tenhamos uma vida de retidão, e era o que estava faltando com aquele povo. Eles faziam obras de santidade, mas não eram santos. O povo tinha aqui santidade de doutrina, mas não santidade de vida, que é mais importante para Deus. Olha só, Levítico 19:2, Deus diz: sede santos, pois eu sou santo. Ele não diz: façam coisas sagradas, porque eu gosto de que façam coisas sagradas, ou façam coisas santas, porque isso vai me agradar, ou façam coisas santas porque eu sou santo. Não, ele diz: na medida que eu sou santo, você deve ser santo. Porque Deus sempre se preocupou primordialmente com o ser do homem. Deus está muito preocupado com o sou do que com o que eu tenho feito. Que não interessa para Deus, não agrada a Ele se você tem feito coisas santas, mas se você não tem sido santo. Qualquer homem é mais importante do que aquilo que ele faz. Por isso que Deus se preocupa com você, Ele quer você santo, porque isso é muito mais importante para Ele. Isso é muito mais importante para Ele, se a sua vida é de retidão. Por isso que anteriormente Samuel dito o quê? Obediência quero e não sacrifício. Se vier sacrifício, fruto de obediência, vai me agradar. Obediência, mas sacrifício, fruto de desobediência, para mim não tem valor. Obediência quero e não sacrifício. Então a profecia de Isaías não foi escrita para que concordassem com ele, ou com ela, mas para gerar uma resposta, assim como o pastor Campas citou ontem. Deus esperava uma resposta, uma mudança de atitude, de comportamento. E antes ainda, no capítulo 2 de Isaías, houve um convite, uma chance para escapar do castigo. Isaías 2:5 diz assim: vinde, ó casa de Jacó, fazendo menção a Judá e a Jerusalém. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde, ó Vila Alzira, e andemos na luz do Senhor. Vinde a mim, vem andar comigo na minha luz, que é a minha palavra. Vinde e andemos. Havia um convite, irmãos, mas sabe qual era o pior problema da nação de Judá? Era a sua insensibilidade em ouvir a voz de Deus. Ali não era a pessoa de Isaías falando as suas palavras, a voz era de Isaías, mas as palavras eram de Deus. E a insensibilidade do povo em ouvir a voz de Deus fizeram com que eles pagassem um alto preço. Aqui o piedoso que ouvia respondia com temor e adoração, se arrependia e se voltava dos seus caminhos, enquanto o ímpio endurecia o seu coração contra o Senhor. O que é endurecer o coração contra o Senhor? Não mudar de comportamento. Quando Deus nos chama a atenção, é para que haja uma resposta, uma mudança de atitude e de comportamento. Incrível que mais de 700 anos para frente, já com Cristo, Ele mesmo disse em Mateus 23:37, foi o seu último apelo para a nação de Israel, que lhe rendesse o coração. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja aqueles que se chegam a ti, os que são enviados para ti. Quantas vezes eu quis lhes reunir como uma galinha faz com seus pintinhos,
Porque o intuito de Deus é nos manter unidos, mas para a nossa proteção. Quantas vezes eu quis para que você estivesse guardado, protegido, debaixo das asas, e tu não quiseste. E tu não quiseste. Numa análise final, entendemos que o homem é responsável pelo seu destino. Inclusive, um dos últimos versos, Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da vida. Quem quiser. Israel não quis mudar a sua atitude, o seu comportamento. Precisamos entender que comportamentos definem destinos. Você nunca terá o destino ideal se comportando do jeito que quer, fazendo o que bem entender. O comportamento negativo do povo de Israel, a sua indisposição em ouvir a voz de Deus, fez com que eles sofressem sua própria condenação. Romanos 11, 22, Paulo alerta: considerai a bondade e a veracidade de Deus, a dureza de Deus, dependendo da ação de cada um. Se ação boas, bondade; se ação más, veracidade. O pecado principal de Israel foi a sua indisposição em dar ouvidos. Que não seja um pecado na nossa igreja a indisposição, porque não faltam cultos, não faltam reuniões, não faltam palavras, não faltam diversas bíblias, não faltam facilidade, comodidade, não falta nada. O que falta é nós termos os nossos ouvidos bem abertos para mudar o nosso comportamento e agradarmos ao Senhor com temor e retidão, com temor e adoração, com temor e retidão, porque é isso que agrada ao Senhor. Não doutrinas santas, mas uma vida santa, entendendo que para que não sejamos chamados de nação pecaminosa, nós precisamos ter disposição. As nossas palavras devem ser coerentes também com as nossas ações. Eles estavam indispostos a mudarem. Se há indisposição, não há o que possa ser feito. O que nós lemos aqui é: se quisermos. Se quisermos. Primeiro tem de haver um desejo em nós de sermos santos, de sermos melhores, de sermos parecidos com a palavra, saber o que queremos. É preciso ter um desejo santo, essa ambição santa de ser um bom discípulo. Como nós ouvimos sempre do pastor: irmãos, o que eu estou buscando? Eu quero ser discípulo e eu quero fazer discípulos. O que você está buscando? O que você quer? Pense se não é algo perecível ou com prazo de validade, mas que seja algo que dure até depois que você partir daqui, que outras pessoas vão estar lembrando do seu estilo de vida, do seu comportamento. Irmãos, comportamentos revelam muito mais a Deus do que você imagina. O quanto de Deus nós temos, os nossos comportamentos revelam. E também revelam o quanto de Deus nós precisamos. Nós até afirmamos quando vemos alguém jogado na rua: ausência de Deus. Alguém enfiado nas drogas, ausência de Deus. Mas irmãos, alguém falando mal do irmão também é ausência de Deus. Alguém com o coração endurecido é ausência de Deus. Não vamos julgar as doutrinas, as práticas sagradas com uma vida santificada, sagrada, santa ao Senhor, separado para uso divino ao Senhor. Os gritos proféticos, eles não paravam. Agora os reinos divididos. No reino norte, Amós anunciava o arrependimento ao povo. Oséias também. No reino sul, Miqueias, paralelo com Isaías, também anunciava. E olha só que incrível, o que Deus queria que a nação entendesse? Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. Amós, Yahvé é forte.
Oséias, Yahvé salva. Miqueias, quem é como Yahvé? E Isaías, Yahvé é salvação. Larga essa vida religiosa, larga essas práticas vãs, abandona a desobediência e entenda que Deus é forte, você não é. Entenda que Deus é salvação, as coisas não são. Entenda que Ele salva e não há outro igual a Ele. Esse era o grito de alerta para a nação de Judá e a nação de Israel, e para nós também. Esses profetas atuavam como voz humana, mas palavras de Deus. Você pode desprezar a voz humana, não gostar dela, mas a voz de Deus, essa você vai prestar conta, porque um dia ouviu. Quem dera você não estivesse aqui hoje, para não sair daqui tão encucado, preocupado. Mas é isso que a palavra quer mesmo, que você saia daqui e mude a direção da sua vida, mude os seus comportamentos, melhore os seus hábitos, melhore a sua vida, seja uma companhia melhor, seja uma testemunha do evangelho melhor. É isso que a palavra faz conosco. Foi isso que ela fez com Isaías. Ponto 2 da revista fala da transformação que Isaías sofreu, que até os 5 capítulos ele anunciava como voz profética também, mas chegou um momento que ele se deparou com aquilo que ele transmitia. E quando ele teve a visão do Deus Santo e o som da adoração, isso tocou o coração dele, e ele passou a confessar que era um pecador. Ele viu ao Senhor, ele enxergou a santidade de Deus, ele viu a si mesmo, enxergou a sua mediocridade, reconheceu, se arrependeu, disse: ai de mim, que vou perecendo, sou pecador. E nisso, depois que ele se arrependeu, ele viu uma necessidade. A santidade nos impulsiona a uma missão. Ele identificou uma necessidade e respondeu. Olha que incrível, Isaías, diferente de qualquer outro homem que respondeu ao chamado de Deus, foi o homem que respondeu tão prontamente como ninguém. Nem mesmo Moisés, Jonas, Balaão, Jeremias, dentre outros, responderam prontamente como fez Isaías. Isaías estava tão convicto de quem era Deus, da santidade de Deus, da sua necessidade de Deus, que ele falou: eis-me aqui, se eu não fizer outra coisa a responder esse chamado, eu morro. Convicção de quem Deus é. Eis-me aqui, ele disse: envia-me a mim, envia-me a mim. A nossa santidade deve ser no pensamento, onde tudo começa. Deve ser um desejo. Se não for um desejo, eu não vou buscar e ver frutos. Vamos para o ponto 3 da lição. Fala sobre os toques de Deus. Toca alguém aí. Toca alguém aí. Deus trabalha com toques. Só que só não esse toque físico. Fala com alguém. Você está tocando alguém. Desenhe alguma coisa nesse seu caderno e mostre se você está tocando alguém, dependendo do que está desenhado lá. Nós tocamos as pessoas. E Deus toca as pessoas pelos sentidos que ela tem. Deus quer nos tocar. Não sejamos intocáveis. Não sejamos intocáveis. O toque de Deus é poderoso. O toque de Deus, ele gera ânimo, gera força. Está aí no seu caderno falando sobre Elias. Quando ele estava triste, com medo, ameaçado por Jezabel, ele recebeu uma palavra de ânimo e de esperança, se levantou e voltou ao seu propósito. Uma palavra, um toque é poderoso para te realinhar de volta ao seu propósito. O toque de Deus alivia a alma da ansiedade. Daniel, Pedro, Tiago e João também em momentos de angústia foram tocados pela palavra.
e voltaram a ficar de pé e animados. Que nós não estamos isentos de todas essas listas de coisas ruins que podem nos alcançar: a ansiedade, o medo, a aflição, a dor, a doença. Mas o que nós precisamos é dar os nossos ouvidos para o toque de Deus, seja da maneira que Ele vier. E depois eu vou falar como é a principal maneira que Ele vem. Também o toque de Deus revela segredos. Daniel teve segredos revelados por meio de visões e sonhos. Jeremias 33:3 diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que ainda não sabes. O toque de Deus revela segredos. Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. Há segredos que o Senhor pode revelar a você, se você o temer. O toque de Deus ensina-nos a falar. Jeremias 1:7 disse que eu sou como criança, e Deus disse a ele: não diga que você é como uma criança, eu te ajudarei. Jeremias 1:7: eu te enviarei onde quero que vás, e tu dirás tudo quanto eu te mandar. Daniel 10:16 também foi revelado a ele, e ele falou. E Pedro e João, Atos 4:13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O que eu disse? Que um diploma sem o conhecimento bíblico, segundo William Phelps, vale menos do que o conhecimento da Bíblia. A intimidade com Jesus, isso torna pessoas incultas, admiráveis. Não que você não vá buscar um diploma, que você deve, mas que você faça acompanhar esse diploma, o seu diploma que Deus está assinando no céu, que é o seu conhecimento, a intimidade que você adquire dele, porque é isso que tem peso. Tornou homens incultos, admiráveis, porque estiveram com Jesus. Eles são tão bons que eles não podem fazer isso sozinhos. Eles conhecem Jesus. Eles conhecem Jesus, que admiram você quando te veem. Com quem pensam que você gasta tempo quando te veem? O que sabem que você gosta quando te veem? Seus comportamentos vão revelar isso. O comportamento de João e Pedro revelou com quem eles estiveram. Atente para o seu comportamento. Atente para os seus comportamentos. O toque de Deus curou leprosos, febrios, mulher com hemorragia, cegos, surdos, e faz isso fisicamente e também espiritualmente. Deus faz coisas que deveriam ser naturais aos nossos olhos, mas pelo choque que nós as chamamos de sobrenaturais ou supernaturais. O toque de Deus purifica, e por último, o toque de Deus vivifica. Romanos 8:11 diz uma verdade poderosa: se habita em vós o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é como se não ficasse tão claro, ele enfatiza: seu Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meu irmão, não tem nada mais poderoso do que ressuscitar alguém dentre os mortos. Tem para você? Esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele diz o seguinte: esse mesmo que fez essa loucura aos nossos olhos, esse mesmo vivificará o vosso corpo. Ele diz: esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se habita em vós, vivificará o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que habita em vós. Há muita repetição aqui, eu fico doido. É para nos convencer. É para nos convencer do que atua em nós. Se habita em vós, é repetido 2 vezes. Se habita. Porque deve haver uma convicção, como Isaías teve, do que habita em nós.
se habita, o que habita? O Espírito que agiu lá atrás, de modo sobrenatural, e nós celebramos sempre o que foi feito, nós vivemos por causa disso, e nós afirmamos que esse sangue que foi aspergido lá, que nos dá vida hoje. Então esse poder que atuou lá, se você está convicto de que ele habita em você, esse poder, pelo Espírito que agiu daquele modo, esse poder, ainda que você esteja morto atrás de uma pedra espiritualmente, esse mesmo poder, ou fisicamente, esse mesmo poder, um poder que não há limites, esse mesmo poder te vivificará nessa noite por meio do Espírito Santo. Se fosse por meio do Denis, eu já estou cansado, não conseguiria nem te pegar no colo, mas eu estou falando pelo poder de que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder que é capaz de te levantar, de tocar você e te vivificar, te purificar, aleluia, trazer você de volta ao seu propósito, aleluia. Eu quero falar sobre 1 Tessalonicenses, em breve encerraremos, o capítulo 1, versículos 5 ao 7, eu gosto muito, porque Paulo, ele encoraja os irmãos, diz para eles ficarem firmes, e alerta eles acerca de como viverem sendo uma família cristã. Quero que você grave isso. Nosso logo é a de Vila Alzira, uma família para pertencer. Não é um local para se frequentar, um grupo para se fazer parte, mas é uma família para se pertencer. Amém? Uma família para se pertencer. Você faz parte dessa família. Paulo gosta de referir aos cristãos como irmãos, só nessa carta 60 vezes. Nós não chamamos irmãos uns ao outros, porque isso é identificação, ou cumprimento, como você diz, boa tarde equipe, ou boa tarde companheiro de equipe, ou boa tarde porteiro, porque ele exerce aquela função. Não, você chama e diz a paz do Senhor, irmão, porque ele é o seu irmão de fato. Ele é seu irmão tanto quanto aquele que saiu do mesmo ventre da sua mãe. A diferença é que o que saiu é de forma genética, desta família, e esse que está do seu lado aí é agora membro da família de Deus, que tem a natureza de Deus. Nós precisamos considerar isso, que nós não abandonamos um irmão. Inclusive a lei de Deus é mais eficaz do que a nossa humana, que ainda que uma mãe abandone o seu filho, isso é possível. Deus diz, eu jamais vos deixarei. Se comportando dessa forma, o desejo de Deus era que o povo se arrependesse, porque Ele queria começar tudo de novo. Não importa quão ruim você esteja, se você quiser, Deus começa tudo de novo hoje, a partir desse ser bom, porque você é parte dessa família. E Paulo considera a igreja local uma família. Todos nós fazemos parte dessa família, porque nascemos de novo pelo Espírito e possuímos a natureza de Deus. Então o Filho de Deus precisa da família da igreja, a fim de crescer, desenvolver os seus dons e também servir a Deus. Você não vem à igreja porque é agradável, você frequenta e faz parte desta família, porque você precisa. Eu estou aqui porque eu preciso dessa família para crescer, para desenvolver os meus dons que Deus me deu e para servir, porque tudo que você faz na vida é para que você sirva melhor. Então se você está aqui hoje é para você servir melhor da porta para lá. Então como tornar uma igreja local próspera, feliz e espiritual para a glória de Deus? Paulo instrui. Nos versos 12 e 13 ele fala sobre a liderança, que você precisa aceitá-la, valorizá-la, amá-la e obedecê-la. Valorizá-la, aceitá-la, amá-la e obedecê-la. 14 ao 17 ele fala sobre a cooperação, que cada membro fazendo a sua parte, crescendo e sendo enviado. E
que nessa família haja louvor, oração, ação de graças e palavra. Isso tudo vai resultar em um equilíbrio. Aí a partir do verso 12, Paulo fala sobre as doutrinas práticas, exortações a nós cristãos. São instruções de como vivermos juntos como cristãos, crentes, família de Deus. Há uma parte de cada membro que cada membro deve realizar. E aqui entra o toque, que há 4 instruções. A primeira, admoestar os desordeiros, que é repreender, advertir, alertar os insubmissos e os rebeldes, dentro dessa família. Essa família é linda, é grande, mas não é perfeita, amém? Diga assim, perfeitos não, apenas perdoados. Uma família de perdoados, mas perfeitos não. Por isso que ainda há aqueles que devem ser repreendidos, alertados, advertidos, porque estão causando desordem, são insubmissos e estão rebeldes. São aqueles que estão fora do prumo e não estão desempenhando o seu papel na igreja. Você não pode estar na igreja para estar. Cada membro desta família tem um papel a desempenhar. Ache o seu lugar. Ache o seu lugar. E faça o que só você pode fazer. Amém? Mas entenda, se achar alguém que está nessa situação, advirta. Se porventura você for advertido, se arrependa. Consolar, segundo ponto. Consolar os desmotivados. Consolar é confortar, é encorajar os desencorajados, aqueles com pouco ânimo, tímidos, medrosos, covardes, aqueles que se intimidaram e desanimaram diante de qualquer luta. Eles começam bem, mas no meio param, antes do fim. Ou aqueles que o coração não está tão forte. Você deve consolá-los. É o que o Espírito Santo faz conosco. E é o que você, nessa família, pode fazer com alguém. Esses são os toques que Deus está dando como missão para nós realizarmos. Toque alguém com consolo, que as palavras que você fala não são suas palavras, a voz é sua. Eu sou um instrumento que sou usado, como hoje aqui. Palavras de Deus, voz humana. Então console os desmotivados, conforte, encoraje, ajude alguém a se levantar. Próximo ponto, sustentar, que é ajudar, segurar alguém pela mão, sustentar os fracos, os que estão se sentindo limitados, incapacitados, aquele que não consegue sozinho, que está chorando, que precisa de um auxílio. Ou nós sustentamos esses, ou nós precisamos ser sustentados. Eu não posso omitir o sustentar alguém, estender a mão para alguém. E por último, e esse todos nós precisamos, que é ser paciente com todos. Você entende? Um grupo ajudando outro grupo, um grupo ajudando outro grupo, um grupo ajudando outro grupo. Agora, paciente tem que ser com todos, porque todos um dia vão precisar da sua paciência. Todos um dia vão precisar da sua paciência. Então seja paciente com todos. Seja paciente com todos, sem exceção. Ser paciente é demonstrar paciência, esperar pacientemente, independente das dificuldades. Do verso 15 ao 22 seguem outras admoestações, recomendações do apóstolo para nós. Mas esses são os toques de Deus nessa noite. Não seja intocável e também não aceite não querer tocar. Deus, nós somos os instrumentos de Deus aqui na terra. Eu sou tocado, por isso que a gente tem que ficar apertadinho assim, porque eu sou tocado e eu toco, eu sou tocado e eu toco. Isaías foi tocado, foi tocado e passou a tocar. Deus pode tocar você nessa noite, para que você se levante, admoestando, repreendendo os que precisam ser repreendidos, para que aprendam, consolando, sustentando e sendo paciente, que nós não queremos ninguém dessa família indo embora.
Não queremos ninguém indo embora. Mas uma coisa é, nosso trabalho não é pegar leve com ninguém. Nosso trabalho é tornar pessoas melhores. Deus faz isso. Como um amigo ajuda um amigo, como o ferro afia o ferro, um irmão melhora o outro irmão. Essa é a escola de Deus. Essa é a escola de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos ser instrumento de Deus. Nós já vamos praticar agora. Nós vamos praticar agora. Eu quero que você ache alguém, não só quem está do seu lado. Não tema esbarrar em alguém, mas ache alguém para agora ser voz sua, mas com palavras de Deus, encorajando. Nós aprendemos sobre a obediência, sobre o que deixamos com o passar do tempo. Nós entendemos que precisamos ter os nossos ouvidos atentos, porque Deus fala conosco. Deus fala conosco. Deus falou comigo, enxergando, não foi ouvindo, mas enxergando o João aqui. Deus fala conosco. Estejamos sensíveis, essa é a nossa oração. Eu quero que você toque alguém agora, com a sua mão, com a sua voz, com o seu olhar, com o seu abraço. Mas toque alguém agora. Toque alguém como se fosse Deus tocando essa pessoa. No início tu cantavas, Toca no Senhor. e no final Toca no continuarás cantando para Nós mim. somos tua família. Toca-nos, vivifica-nos. Neste momento estás ao meu lado, estás em todos os lugares, Ele está aqui. estás no ar que eu respiro. Flua de Deus, flua de Deus. Você tem a natureza de Tu Deus. és um oceano infinito, és o mar sem fim. Hoje nós vamos mergulhar, hoje nós vamos mergulhar. Tu és um oceano infinito, és o mar sem fim. No pecado me amou, não há fim para o perdão e sua misericórdia. Ela se renova. Que se renovam todas as manhãs, as ondas do seu amor lavam-me. Tu és um oceano infinito, és o mar sem fim. Tu és o oceano infinito, és o mar sem fim. Tu és o oceano infinito, és o mar sem fim. Tu és o oceano infinito, és o mar sem fim.
alma por ti. És tudo que eu mais quero. Ser como tu. Toca no Senhor. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, não há outro igual, só tu és santo. Como tu, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Santifica-nos, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor falou o teu coração. Dá para nós cantar pelo menos o coro daquele hino. Tocou-me. Eu senti que Ele tocou o meu coração. Eu senti que Ele tocou o meu coração. E eu não sei se você sentiu, mas o Senhor está aqui e tocou o nosso coração. E quando Ele toca, ninguém precisa falar. Você sabe que Ele tocou. Você sabe que Ele tocou. Mesmo que você saia como Jacó daqui mancando, mas você vai dizer: Ele me tocou. Ele me